A gente está há muito tempo aqui nessa cidade, né? Graças a Deus que nos acolheu. Então, a gente olha, a gente vê muitas carinhas, né? Que vem caminhando, nem sempre assim, todo dia, lado a lado, mas que a gente vem caminhando junto há muito tempo. Então, é natural uma vibração de amor, né? Uma vibração de fraternidade, de alegria nesse encontro da gente aqui no Jefa, que está uma casa muito serena, muito gostosa, né? E que Jesus nos abençoe o trabalho da noite, né? Amém. Bom, o tema de hoje são as bem-aventuranças. Não bem as bem-aventuranças, mas bem-aventurados os misericordiosos. Mas a gente colocou ali todas as bem-aventuranças para fazer um pequeno comentário a respeito delas. Elas são a abertura, né, do sermão do monte, do sermão da montanha. A abertura do sermão se dá com as bem-aventuranças. E o sermão da montanha continua nos 2 capítulos seguintes, além do 5º, né? E Jesus, ao falar das bem-aventuranças, ele faz as promessas ali, são as promessas do Cristo. Tem orações até católicas que falam, né? As promessas do Cristo. Então, são as promessas do Cristo que a gente, com as revelações espíritas, vem a entender, vem acatar em nosso coração com mais esperança, não só pela fé, pelo entusiasmo, pelo toque que visita a muitos, em muitas religiões, mas também pelo raciocínio, pelo entendimento da reencarnação, das oportunidades que a gente tem de sair lá do mundo primitivo e ir desenvolvendo a mente, ir desenvolvendo os sentimentos, né? Desenvolvendo as sementes divinas que somos, na verdade, nós espíritos, né? Que se autodescobrindo através das experiências. Então, a gente vai observar que todas as bem-aventuranças estão assim no futuro, né? Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa está no presente, porque aqui na terra mesmo, os pobres de espírito têm o reino dos céus, porque ela é a primeira bem-aventurança e ela se refere à humildade. Humildade tão mal compreendida por nós. Nós confundimos humildade com subserviência. Nós confundimos humildade com o fato de uma pessoa estar maltrapilha, né? E humildade não é isso. A humildade é o sentimento que nos aproxima como irmãos, que nos inclui no planeta, que nos faz sentir parte do sistema e nos faz sentir filhos de Deus, todos nós. Então, tem uma passagem de Francisco de Assis que mostra muita humildade. Quando ele solta um manto, né, que o distingue como membro de uma família nobre, com a qual ele tinha grandes conflitos, porque se ele não tivesse grandes conflitos, ali ele permaneceria, né? Mas ele tinha grandes conflitos, era impossível ele viver a verdade que ele estava sentindo naquela família. Então ele deixa o manto e sai, mas ele não sai desagregado da família, ele não sai como filho pródigo em busca de ilusões, ele sai completamente integrado no plano de Deus. E a gente vai saber que ele diz irmão Sol, irmão Lua, né? Então, ele reconhece não só a si como filho de Deus, como herdeiro de Deus, né? Como reconhece o próximo, a natureza, né? Então, isso é humildade, né? É você se sentir integrado, irmão, né? Então você não vai ter atitudes
aguerridas, grosseiras, não é porque você é subserviente, é porque você está integrado num plano de amor, né? Um plano de humildade, ou seja, de respeito, de reconhecimento, e você não se sente só. Então, essa bem-aventurança do reino dos céus, ela vai se repetir na última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus vai começar aqui com a humildade, né? E o exemplo máximo, então, nós vamos ver os cristãos, né? Ali, olha, perseguidos por amor da justiça. Perseguidos pelo nome do Cristo. Por viver o amor e a justiça. Então, vamos lembrar aí os perseguidos do nosso tempo. Quem que a gente pode lembrar aí que foi perseguido no nosso tempo por amor à justiça? Amor e justiça, amor e sabedoria, né? Quem seria, por exemplo? Qual foi o fim de Gandhi? O fim de Gandhi, né? Mandela, quanto tempo ficou preso? 27 anos na cadeia, né? Mas em luz, né? Quando ele saiu, ele chamou, após um tempo, né, o carcereiro para almoçar com ele num restaurante. Ele queria mostrar o que é a gentileza, né? Ele sofreu com esse carcereiro 27 anos, né? Ou algum tempo que ele estava... Então. Oi? É o Tiradentes também. Oi? Tiradentes também. O Tiradentes, ele está mais dorinha nas lutas pela liberdade, que antecedem as lutas pela justiça e com base no Cristo. Então, nós vamos encontrar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que as lutas da liberdade antecedem a luta do amor e da justiça. O Tiradentes é um grande homem. Humberto de Campos nos fala que 21 de abril, você pode ler lá, ai meu Deus, Crônicas daqui da Além, eu tenho o livro lá em casa. Ele fala, dia 21 de abril... Eu tenho um tesouro do Humberto de Campos, que é uma coleção de 10 livros antigas, assim, acho que primeiro, quando ele desencarnou em 1934, né? Sim. Você sabe. E ele deixou esse legado dessa coleção dele. Sei. Um dos livros que eu leio e releio chama Memórias. Olha, viu? É incrível. E a gente hoje, ela está trazendo Humberto Campos, escritor encarnado. E hoje a gente lê Humberto Campos desencarnado. Ele traz para nós as tradições espirituais do mundo, que são faladas no mundo espiritual. Então, ele vai trazer, por exemplo, no Boa Nova, ele vai trazer conversas de nossa mãezinha Maria de Nazaré com a sua prima Isabel, visitas, conversas. Ele vai trazer, hoje nós vamos trazer 2 histórias do irmão X. Porque a gente, quando fala irmão X, é o mesmo Humberto Campos. Porque o Humberto Campos... E eu estou muito assim, feliz. Eu moro pertinho do cajueiro que ele plantou. O cajueiro que ele plantou. Tem a história do cajueiro, o grande cajueiro. A mãe mudou para aquela casa, né? E plantou. A história da infância dele. É verdade. Está todo no livro de memórias. Olha que lindo, Mas memórias. Aí, ó, fica uma sugestão. Humberto Campos, encarnado, grande escritor brasileiro, e Humberto Campos, desencarnado, com uma grande obra através de Chico Xavier. Porém, a esposa dele entrou em processo na justiça, a família dele, porque Chico Xavier estava assinando Humberto Campos. Chico Xavier não, o espírito Humberto Campos mandava as tradições do mundo espirituais através de Chico, ampliando o Evangelho. E a família entrou em demanda, né? Mas aí veio uma psicografia que falava detalhes para a esposa, para a família da vida
falava de detalhes, falava de pequenos tesouros ali que só eles sabiam, né? Histórias, apelidos, objetos. Então, o próprio juiz absolveu, tenho dificuldade dessa palavra, absolveu, a terminou ali, porém, o espírito Humberto de Campos resolveu assinar só irmão X, para não ter mais polêmica. Então, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o meu mal contra mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, nós vamos entender aqui que no mundo de provas de expiações, todo aquele que vem como exemplo, vem ensinar, vem trazer a mensagem em nome do Cristo, ele não vai ser aceito integralmente, ele vai sofrer. Mas para que ele possa sofrer e regozijar-se, sofrer com alegria, ele tem que estar muito consciente disso. Então ele já tem que ter feito o caminho espiritual que Jesus ensinou. Qual é o caminho espiritual? Começa com o quê? Com a humildade. Então nós, por exemplo, nós podemos dar esse testemunho? Ainda não. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando em nós as virtudes, né? A gente vê lá no livro do Amed, né? Francisco do Espírito Santo Neto, que a gente vê a obra, por exemplo, as dores da alma e os prazeres da alma. Ele vai descrever quais são as dores da alma. Quais são as dores da alma? Né? Nós estamos conversando em espiritualidade. Então, as dores da alma estão lá. Ciúme, né? É o ciúme, a inveja, a depressão, né? Não aceitação e tal. Então, ele vai descrevendo. E tem os prazeres da alma. Quais são os prazeres da alma? Viver a generosidade, viver o entusiasmo ali, o autoconhecimento. Então, a gente vai ter que entender que a gente está trabalhando a gente mesmo. O balainho ainda está misturado, não é, Larissa? Dentro de nós. O balainho está meio misturado. Será que uma horazinha a gente não percebe, não se pega ali com um ciúminho? Né? E a gente precisa reconhecer e falar assim, não é mais para mim, né? Mas a gente vai parar de sentir assim quando a gente realmente penetrar nessa humildade, nessa identificação de filho de Deus. Nós ainda não sentimos totalmente como filhos de Deus. Mas não é porque a natureza não dá saltos. Mas é bom a gente estudar, é bom a gente orar, vigiar, porque a gente acelera o nosso processo. Então, é muito bonito falar que vai fazer o caminho espiritual lá em Santiago da Compostela. Pode ir. Ah, não, vou fazer o caminho espiritual em Aparecida do Norte. Pode ir. Mas é preciso que a alma se transforme nesse caminho, né? Então, por que Jesus veio? Para que o reino de céu, o reino de Deus, o reino do céu, nascesse onde? Na terra do nosso coração. Então, fazer milhões de coisas, pegar um chicote, ficar catucando as costas, ferindo e correndo sangue, de arrependimento, de culpa, de não sei o quê, para mudar. O chicote e os preguinhos na ponta não vão nos mudar. Mas a dor moral, do remorso, chegar ao arrependimento, aí vai mudar. Então, a gente pede a Jesus que toque o nosso coração. A gente vai lembrar daquele quadro de Jesus, né? Na porta, com a luz batendo na porta. Por que ele não abre? Porque quem vai abrir é a gente. Olha, uma grande luz dentro de nós. Repara que quando a gente está no escuro, que acende uma forte luz, a gente não enxerga, não. Então, a entrada de Jesus, ela respeita a nossa capacidade, sabe? Porque se você acordar para todos os defeitos e quiser mudar todos de uma vez, pode até entrar num processo depressivo, né? Então, nós temos que olhar as conquistas que a gente tem, trabalhar com o que a gente já pode fazer,
um dos presentes de luz é a gratidão, né? Ah, mas eu não posso falar assim, Alain, de hoje para frente você vai amanhecer todo dia com o coração feliz e grato. Porque isso é um processo dele. Os exemplos que ele tem da mãe, do pai, as palavras, os estudos vão ajudar. Mas é um processo muito íntimo. É um caminho espiritual, é um caminho dentro da gente. E a primeira coisa é a gente querer ser melhor de verdade. Né? Eu quero ser melhor. Às vezes até uma certa depressão pode estar indicando isso. Que basta, sabe? Que você precisa de novos valores e tal. Bom, então, nós vamos ver que o reino do céu ele é conquistado realmente quando já foi feito o caminho espiritual. E ele começa o reino dos céus com um trabalho de reconhecimento da grandeza de Deus, dos irmãos da vida, que é um trabalho de integração, né? Bom, onde você vai ser um indivíduo independente do seu nome, da sua tradição terrena, né? Você conquistou aquela identidade universal ali de filho de Deus. Muito importante. Bom, mas aquele é o começo. Para chegar ao testemunho, né? Então, vai demorar. Nós vamos encontrar, vai demorar cada um tempo. Nós vamos encontrar no livro Ave Cristo a presença de Emmanuel. E lá, em Ave Cristo, ele está anotando coisas do processo espiritual dos romanos, Deus tal, e está anotando, tem anotações profundas dos cristãos. Então, ele está aproximando uma coisa da outra, ele se transformando. Ele é humilde, ele cuida de uma moça muito bela e boa. Quando eu falo bela, eu estou me referindo à luz dela, sabe? E são humildes, ele adotou. E essa moça, eu creio que vem a ser Meimei. Né? Meimei, a nossa Meimei, querida Meimei, que nasceu em 1942 em Minas Gerais. E ela aparece também no livro Vida e Sexo e Destino, já no mundo espiritual, cuidando de um espírito que desencarnou criança, Júlio, né? Que é uma criança que sofre da garganta, porque numa determinada encarnação ele tomou algo que o fez perder a vida física, né? Estragou o corpo que Deus havia dado para ele. Então, ele ficou com essa marca. Então, lá nessa encarnação, Emmanuel estava transformando um cristão. Inclusive, vamos observar, eu estou achando que o nome dele é Irmão Basílio lá, mas tem que conferir. Ele mora perto da vivenda de Tassiano, fora da cidade principal. Eu sei que lá, o importante são as escritas dele que são encontradas e mostra que ele está em transformação. Hoje ele é Emmanuel, ele é aquele mesmo Públio Lentz lá de há 2000 anos. Então, nas histórias que ele vem contando, 50 anos depois, ele vai mostrando a evolução dele também. E nessa encarnação em Ave Cristo, eu fiquei encantada com o Ave Cristo. Ele morre torturado como cristão, né? Então, mas ele vai negar aquilo? Não, porque a maior alegria dele é ter encontrado a luz. Mas para isso tem que ter feito o caminho espiritual. E o caminho espiritual começa na bem-aventurança do reino da humildade. A segunda, bem-aventurados os aflitos, é o saber sofrer. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, é o entendimento do sofrimento. Do que é sofrer. É onde a gente fica entendendo que o que você escolhe fazer, é preciso aprender a ver maior, ver as consequências. Porque o que você faz agora, que pode ser um prazer, pode te julgar numa dor imensa amanhã. Então, o segredo é, às vezes, por que um pai trabalha a vida inteira para educar os filhos? Nem sempre é agradável.
Claro que é agradável, porque o trabalho é uma lei de progresso, o homem quer trabalhar, o homem quer ser útil, o homem quer aprender, ele quer conviver. Mas quantos sacrifícios ele não se impõe às vezes, que a situação no trabalho não está boa e tudo, pelos filhos. É um aprender a sofrer, não é? E quantos pais ainda não sabem fazer isso? Nasce o filho aqui, ele foge para lá, né? Então, aprender a renúncia. Mas nós não temos ainda aquela capacidade de uma renúncia, talvez, de um cristão que é perseguido. Mas nós estamos trabalhando, né? Um dia nós vamos chegar lá, sim. Nós vamos chegar lá. E é um exemplo que o Cristo dá, né? Dificilmente ele seria compreendido no mundo como nós, com valores do nosso. Mas já mudou muito, né? Hoje. Bom, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança é incrível. Porque herdarão a terra, né? Engraçado, herdarão a terra. Mas para nós, eu não sei como é que outras religiões vão estudar. Eu tenho hora que eu fico pensando, né? Mas aceito no coração, então tá bom, né? Mas a hora que vier o questionamento, tem que ter a chave do entendimento, senão fica embolado. E capaz de cair num fanatismo, uma coisa assim, né? Mas Deus é poderoso, né? Amor. Bom, então, mansos e pacíficos. Esse é um tema que interessa muito no estudo de hoje. Porque mansos e pacíficos dá a ideia que a pessoa não vai fazer nada. E não é isso, né? Manso e pacífico é vencer a agressividade que está dentro da gente. Porque nós estamos aqui, mas nós não sabemos como nós vamos reagir se nós formos agredidos, né? Não sabemos se nós vamos responder com a mesma agressividade, como é que vai ser, né? Então, a gente acha que saber se a gente já venceu a agressividade dentro de nós, a gente vai ter que ser testado, né? Então, será que quando um familiar está brigando com o outro, pode alguma coisa, como é que é a nossa posição? Como é que nós agimos? Né? Como é que nós agimos diante de circunstâncias da vida? Será se a gente joga uma faísquinha a mais? É agressividade, é não ser pacífico. Então, a gente precisa ter a luz do entendimento para ser manso e pacífico. Tem que querer a concórdia, o amor, a paz, né, de todos, e tem que saber agir. E o mal? Como é que nós vamos agir diante do mal? Tem uma porção de coisa para viver aí, né? E vem aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quantas vezes a gente sofre vendo as coisas que não estão boas, né? E a gente não tem aquela capacidade de estar resolvendo, mas a gente deseja que as coisas aconteçam. E vai trabalhando no pequeno pedaço nosso, como de Santa Teresinha de Lisieux, na pequena via nossa, dentro da justiça, do que seja justo. Tem a ver com aquela mensagem do Livro dos Espíritos que fala, né, que bondade para com todos, né, isenção, perdão das ofensas. Qual que é aquela pergunta, Vanessa? Tão interessante. É muito bonito. Está no Livro dos Espíritos, quando fala o que é o supremo da caridade. Né? Então, é benevolência para com todos, isenção, é o máximo, é isenção, porque é você ter vencido o interesse pessoal, né? E ter uma capacidade de ser uma pessoa isenta, generosa, né? Então, ser manso e pacífico, a gente vai ver a importância dessa pessoa que está evoluindo no caminho espiritual. E depois vem bem-aventurados os misericordiosos. Há uma diferença enorme, imensa, das bem-aventuranças anteriores para essa. Porque Emmanuel fala que a gente vai recebendo, vai trabalhando, vai como diz, processando, vivendo combates na vida. Chega uma hora que a sabedoria e o amor precisam sair de nós. Então já é ação, né? Então a gente age aos pouquinhos, errando e tal, mas tem uma hora que a pessoa já se transformou, que ela... E o bem-aventurados misericordiosos já está nessa categoria. Aquele que já tem para dar. Porque
porque já é humilde diante de Deus, da vida. É grande, quem é humilde é grande. Grande, grande, muito grande quem é humilde. Porque tem um reconhecimento universal da vida, das pessoas e dele mesmo inserido nesse universo de Deus. Já conseguiu vencer a dor, porque ele suporta a dor com grandeza, a aflição. Ele vê maior, como aquele que Kardec fala que está no alto da montanha. Então ele sabe suportar, porque ele conhece o antes e o depois e tem fé na vida, em Deus, nele mesmo. E já é manso e pacífico. Não tem perigo dele ter um ato ruim, de repente, inesperadamente, como a gente pode ter. Ele não tem mais esse perigo, ele tem a vitória sobre ele mesmo. Nós vamos lembrar uma figura do catolicismo que a gente, às vezes, nunca entendeu. E, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, com uma serpente debaixo do pé. Por que isso? Domínio sobre o mal. Né? É como se a gente visse um ovinho e o pintinho fora do ovo. Ou seja, ele é alguém que já saiu, né? Venceu. Né? Então, esse símbolo de matando o dragão, essa coisa, é tudo matando em si o mal. Mas não há violência com a gente mesmo. É um processo. Por isso é representado numa serpente, num dragão, porque não tem como você atacar você mesma. Porque, como Jesus nos ensina, não é o pecador. O pecador, ele veio salvar. O que a gente tem que modificar e afastar é o do pecado e não do pecador, ou seja, do erro e não da pessoa. Né? Então, o modo como a gente olha o outro é muito importante também. Ah, mas ele é isso, ele é, né, uma pessoa que fez tal coisa. Sim, ele fez, mas ele é um filho de Deus. Eu não estou de acordo com o que ele fez, mas não cabe a mim humilhá-lo né, e tratar de uma forma. Ele vai ser tratado ali. Né? Então, um dia a lei vai ser assim. Vai ser uma lei que não vai julgar a pessoa. Né? Como é que te chama, gente? O Urbano. Outro dia eu lembrei o nome dele. Um músico que toca um instrumento de sopro mineiro. Ele foi a uma presidiária, em prisão, e foi tocar para os presos. Aí ele disse, toquei para todos. Ele estava acompanhado do capelão, da diretoria, dos guardas. Né? Toquei para todos. Tocou. Todos mesmo? Ah, faltou um que está em isolamento completo, que ele é muito perigoso, essa coisa toda. Ele falou, olha, eu não saio daqui sem tocar para todos. Então ele foi levado lá com muita segurança para tocar para este. E tocou com o maior sentimento para ele. E quando ele terminou de tocar, ele estava chorando. Eram crimes muito graves, nós não vamos, né? Mas ele chorou. Quer dizer, né? Então, ali tem algo, né? Não vai ser solto, não vai sair do isolamento, talvez não tenha controle sobre o que ele faz, mas, né? Então, por que eu falei que tem uma diferença muito grande? Tem, porque até bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, eles estão recebendo. Nós, nesse caminho, estamos recebendo. Ali diz, olha, deles é o reino do céu, vão ser consolados. Francisco de Assis nos ensina para nós mais consolar do que ser consolados. Ali são consolados ainda. Herdarão a terra, e nós vamos lembrar a regeneração. Ó. A regeneração é para os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Né? Não é que não tenham ainda faltas, tem, mas conseguiram vitória sobre si mesmos, sobre a agressividade. Né? Já tiraram um joio bastante de si. Tem algumas faltas e tudo, mas a agressividade não. Então, mas dali para frente, nós, seres filhos de Deus, vamos começar a doar. Abençoada água, hein? Então, vão começar a doar. Então, os misericordiosos já doam. Eles já colocam o outro no coração deles.
misericórdia, né? Então coloca a miséria humana no coração, né? Compreende, tem tudo e tem para dar. E aí vem os limpos de coração, porque verão a Deus, é um outro estudo. Os pacificadores são os que trabalham, né? Em nome de Deus, vêm à terra para fazer missões, inclusive os perseguidos e tal. Por quê? A gente vê que Francisco de Assis, há referência de que ele teria sido João Evangelista. Clara de Assis teria sido Joana de Cusa. Então, quer dizer, são eles mesmos que vêm nos ajudando até hoje, né? E então nós vamos observar, como diz o autor, o Ciampone, ele fala o seguinte, que se a gente pensar numa figura matemática que chama parábola, que é uma figura assim, ó, as bem-aventuranças, você penetra descendo pela humildade, a segunda, a bem-aventurados aflitos, é a resignação que nós vamos conquistar. Depois, mansos e pacíficos, a mansuetude. Ali depois nós vamos, o senso de isenção, de justiça. Não vamos puxar a sardinha para o nosso lado, nós vamos, né? E aí nós vamos começar a levantar. Primeiro vai penetrar em nós. Quando nós estivermos sedimentados, nós começamos a levantar. Misericórdia, tá, e chega de novo no reino do céu. Mas um está começando no reino do céu, o outro está chegando. Como Jesus fala, como uma criança, fazei-vos como uma criança, para conquistar o reino do céu. Então, um está começando e o outro conquistou, né? Então, mudando aqui esse coisa, né? Numa visão aqui, ó, falando de Nicodemos. Nicodemos não conseguiu compreender o que Jesus dizia e ele se sentiu imensamente torturado. Ele procurou Jesus porque ele sabia que aquela verdade que ele estava falando não era mais a que convinha. Ele sabia disso. Mas como pôr tudo que Jesus estava falando dentro dele? Se ele estava cheio do velho. Então ele teria que se esvaziar do velho para compreender o novo. Será que todo mundo compreende o novo que vem? Não. Um se transforma, o outro fica agarrado, né? Então ele queria ir, mas como é que ele ia? Estava dentro dele aquilo tudo, ele tinha que processar. E ele vai procurar Jesus, e Jesus o recebe com todo carinho, para falar para ele de reencarnação. Porque ele fala, como que eu vou conquistar esse reino? Mas nós também perguntamos, meu Deus, como que eu vou conquistar esse reino dentro de mim? Mas todos os dias que nós temos ações positivas, generosas, justas, que nós conseguimos vencer o ciúme, a inveja, todos os dias que nós conseguimos ser mais humanos, todos os dias que você consegue vencer a preguiça, todos os dias que você vence algo que está lá nas dores da alma, do Hamed, que são os pesares da alma, ou que você conquista, você e se sente feliz. Então você vai vendo que é esse caminho que vale a pena. É isso que vale a pena. Paciência. Paciência é um tesouro. Paciência. Gente, é a aliança da ciência e da religião. Porque é você ter a compreensão e saber que tudo tem um tempo. Você acha que o cientista não tem paciência, não? Imensa. Vocês acham que a costureira não tem paciência, não? Eu falo, eu quero ser costureira. Falo todo dia isso, né? Sabe? Através daquelas emendas dos panos, também emendar a vida, emendar as minhas dores, emendar a dor do outro, sabe? A minha irmã convidou lá para a gente fazer uma colcha de retalhos. Cada um fazia um retalho, emendar, porque para simbolizar a união. Nós vamos ter que responder um sim para ela, qualquer hora dessas, né? Mas Nicodemos não entendia. Então Nicodemos ficava naquela tristeza. Porque, gente,
Você já pensou, as pipocas todas estourando, e você vendo que pipoca pode estourar e você ficando piruá? Cadê que eu não estouro? Né? Não é uma coisa. Aí está lá o Nicodemos. Eu quero ir, e ele está lá, piruá, né? E ele tinha toda a sabedoria, né? Tadinho. Ele via, mas não enxergava o negócio, né? E Jesus fala para ele assim, ele sabia tudo, ele era respeitadíssimo do Velho Testamento, e ele era tendência a ser justo, por isso que ele estava querendo virar pipoca. Aí Jesus fala com ele com o maior respeito na calada da noite, respeitando que ele não deveria ser exposto, porque Jesus sabia tudo, né? Fala assim, primeiro que tudo, Nicodemos, isso não está no Evangelho, está na Boa Nova de Humberto de Campos, Tradições do Mundo Espiritual. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido para interpretar a lei. Interpretar, olha a palavra. A lei fala isso, nós vamos fazer isso. A lei fala isso, a lei. Antes de raciocinar sobre suas posições, deverias ter sentido-lhe os textos. E isso é muito atual para nós. Quantos de nós espíritas somos grandes discutidores? Mas é preciso sentir. Antes, Nicodemos, se você quer realmente, né? Sinta. Você lê, estuda para quê? Para falar para a Vanesca. Todo dia na cabeça dele eu falo, Vanesca, questão tal. Vanesca, uai, e a pobrezinha aqui, que sou eu mesmo? Eu não lembro de mim, eu não me amo, eu não vou querer minha transformação. Então, por isso que lá no Livro dos Espíritos, questão 919, está o conhece a ti mesmo, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, ele alerta Nicodemos. Quando Nicodemos vai embora, mais confuso ainda, em tempo de cair na noite, silenciosa, da Palestina ali, né? Aí ele está todo confuso, mais ainda. Porque é assim que acontece. Você vai se, né? Porque você tem que achar um caminho. Os dois que estão com Jesus, salvo engano, Tiago e João, que eram primos dele até, chamados irmãos de Jesus, porque eram primos muito próximos, estavam muito juntos sempre. Filho de Cleófas, né, eu acho, da prima. Aí eles falam assim, ô Jesus, mas o senhor fala uma coisa muito estranha aí para nós, Humberto de Campos, tradição espiritual. Porque, como é que é isso aí? Eles também não entenderam nascer de novo, não. Mas como Jesus conversava com eles no particular, né? Jesus foi dando explicações para eles. E eles, que já estavam preparados, ficaram tão entusiasmados, igual a gente fica depois de uma palestra assim de Haroldo Dutra, né? A gente fala, eu vou, igual Nicodemo, agora eu viro pipoca. Mas aí, eles ficaram tão entusiasmados e falaram com Jesus assim, Jesus, nós sabemos, não é Jesus não. Jesus que conhece a gente desde o tempo que a gente era ameba e antes, né? Mas eles é que sabem. Jesus, nós sabemos o que o Senhor vai pregar amanhã para o povo. É isso aí, de nascer de novo, porque nós estamos... É tudo na vida. E Jesus falou assim, se Nicodemos, com o conhecimento dele e a vontade dele, não conseguiu entender, você acha que o povo está preparado para falar amanhã isso? Não estava mesmo, né? Nós estamos aí em 2024 com gente resistente à reencarnação. Reencarnação, tem medo? Como é que faz? Né? Então, aí, sentir. Então, cuidado, vamos ter cuidado nós, discutidores das letras, do conhecimento superior espírita, do Evangelho, sem procurar transformação, sem ir para o quarto, para o coração. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou tratando aquela pessoa difícil? Aquela, todo mundo sabe quem é.
Você sabe, você sabe. Quem é o docinho que Papai do Céu te deu para você treinar, tudo isso. Hein? É aquela que eu vou sorrir para ela amanhã. Vou estar disposta a vencer a minha agressividade. Vou começar a treinar com o meu doce principal. Quem é o seu? Você sabe. Quem é o seu? Você sabe. Então treina. Começa a agradecer a Deus que te deu. Né? Fala, olha, né? Paulo, eu tenho esse docinho. Como é que eu vou fazer com esse docinho? Né? É uma tarefa que Deus me deu. Eu estou querendo o quê? Vim aqui ficar de folga? Ué, isso é um absurdo. Vim aqui ficar de folga? Eu quero cumprir minha tarefa, né? Então, a tarefa geralmente está ligada ao nosso docinho de coco. Só contar um caso aqui. Conte. Uma vez eu adolescente, né? Aí eu fiquei meio rebelde, né? Aí eu falei assim, eu não pedi para nascer nessa casa, não. Aí a mãe falou, realmente você não pediu, você implorou, chorou, sapateou, tudo. Até a Manemilha que tá vendo? Falou, né? Teve uma amiga nossa que ficou grávida, assim, mais tarde. E antes dela ficar grávida, ela falou, eu tive um sonho, eu fui num lugar no mundo espiritual que tinha uma gente agitada. E eu olhei assim, o pessoal meio sofrido, meio choroso. Quando eu ia saindo, uma pessoa virou para trás, virou e falou assim, me leva com você. Era uma jovem assim, descabelada, precisando de socorro mesmo, né? 2 meses depois ela estava grávida. Um docinho, precioso, né? Que Papai do Céu mandou para ela ajudar. Lá no Evangelho, no final, tem aquelas preces, não tem? Você tem só um docinho? Eu tenho mais de um. Olha, eu vou te contar um segredo. Eu tenho uma rapadura. Sou eu. Eu sou uma rapadura. Eu não sei como é que vai a Nesca aguenta. Não sei como é que a turma me aguenta. Não sei. Agora, os outros, lá em casa, assim, tudo meia pedra, meio tijolo, né? Tem um lado bom, melhor. Agora eu tenho pelejado. Ai, ai. Agora eu fiquei sozinha, que é para eu sentir o drama, né? Diz que aquele menino, como é que é, Amir Klink, veleiro, né? Vai para o mar sozinho, faz as aventuras sozinho, né? Então ele conta no livro dele que ele, em alto mar, uma vez, sozinho não, ele ia com a família, ele foi sozinho. Em alto mar, a vela deu problema, lá em cima. Ele pegou a caixa para consertar, amarrou as cordas nele, por causa do vento, e subiu para consertar a vela. Chegou lá no alto, ele abriu, né, a caixinha com tudo preso para não cair, né? A peça principal faltava para ele consertar, não estava na caixa não. Ele olhou para trás para xingar quem tinha tirado. Só que... Cadê minha tábua de bater roupa? Não tinha tábua para bater roupa. Que é o que a gente faz, é ele. Ou então é esse aí que acaba com a minha vida. Mas não é, né? A felicidade está dentro de nós, né? Ele teve que descer humildemente, procurar a ferramenta antes que escurecesse, pelo amor de Deus, para ele não ficar perdido lá no mar, né? Então é assim, é desse jeito. Nós vamos ver, então, misericordiosos nós seremos, estamos treinando. Essas lutinhas aí, amanhã vai ser diferente, amanhã eu não vou pular para cima e bater o pé, não. Eu vou fazer com mais calma, porque eu quero chegar lá no misericordiosos, eu quero ser respeitada por mim mesma e diante de Deus, que eu estou lutando para ser melhor, né? A gente tem que ficar de olho, orar e vigiar e orar. Outro caso, por exemplo, é Joana de Cusa, né? Ela ajudava Jesus, a equipe do mestre, ela ouvia, ela ia lá no Monte das Oliveiras, onde ele estivesse pregando, no Mar da Galileia, ouvia as palestras de Jesus. E ela era da alta sociedade romana, Cusa era administrador lá do império, bem colocado e tal.
E ela ajudava com o que ela podia, financeiramente, ajudar a equipe de Jesus e tudo, e tinha outras sensibilidades. Porém, Cusa tinha visão do mundo, então ele era ríspido, né? Ele fazia acordos lá, ele estava entre o Império Romano e entre o judeu. Ele, salvo engano, ele tinha ligação com os judeus, eu tenho que ler sobre ele, Cusa, mas era aquele negócio, Roma não comandava o lugar que ela estava. Roma não implantava o seu costume. Ele não importava com isso. Roma queria explorar lá a região, mas punha um chefe daquela religião, daquele povo, como colocou, por exemplo, Herodes, né? Ele deixava aquilo, ele ia dominando o mundo e deixando os comandos e vigiando lá. Então, tinha os que aceitavam estar com Roma e fazendo meio de campo entre os judeus e os romanos, porque tinha que ter. E Joana sofria muito, né, com ele, criando os filhos, né, não sei se 2 ou 3, 2 eu tenho certeza, porque Divaldo se identifica com o filho de Joana daquela época. E aquele outro que trabalha com ele, como é que chama? Grande comandante lá da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, é o outro filho que foi queimado junto com a mãe. Então, ela pergunta a Jesus o que ela vai fazer, se ela deveria deixar tudo e seguir com eles, né? E ele fala com ela que não. E olha para você ver, quer dizer que a missão dela para conquistar a misericórdia era trabalhando com Cusa, com a família mesmo. Com o esposo, com os filhos. E ela foi mártir, que ela foi queimada, né? Então, e foi assim, viu o filho queimar, o filho, não, mamãe, nega, eu não posso negar. E o filho trouxe marcas com relação ao fogo muito tempo. Então, são provas muito duras, porque ela respondeu por ela e pelo filho, né? E ela está com eles aí até hoje, Joana de Ângeles, trabalhando com Divaldo, né? Então, assim, a vida continua. Oi, nós vamos receber nossa herança amanhã. Vamos tentar, acelerar, né? Mas acelerar no bem. Não é acelerar de correr, não, que é a corridinha da tarde, não. Acelerar na observação, na mudança, né? O que eu posso fazer de melhor? Senhor, me ilumina. Entra aqui. Vai, pelo amor de Deus, né? Então, tentar sintonizar. Joana, Jesus responde para ela, Joana, em Humberto de Campos, são as tradições espirituais do Boa Nova. Lição 14 ou 15. Estão todas duas lá, Nicodemos e Joana de Cusa. Joana, só existe um Deus. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Então, vamos pensar a respeito disso. Ele está dizendo aqui que todos os templos do mundo são de pedra e que as práticas que são feitas em cada templo são hábitos humanos. Mas isso deixa, porque aquele jeito, às vezes, é que toca a pessoa. Tem uma história de Francisco de Assis no livro Pobre de Deus, de Nikos Kazantzakis, o mesmo que fez um filme antigo chamado Zorba o Grego, uma obra-prima. Então, o Pobre de Deus fala que Francisco de Assis é chamado lá na cidade para passar a noite na casa de um homem que, assim, praticamente era impossível de entender o Evangelho. Era um homem muito difícil e ele sofre tantas vibrações negativas que ele levanta à noite, ele não dorme e ele deita sem encostar no chão, mas numa posição não confortável e põe a cabeça no chão.
porque ele não estava conseguindo um sossego assim com a oração, e ele sente necessidade de uma base da terra, da mãe terra ali, para acalmar-se e orar então nessa forma. E ele deita assim, não encosta para não dormir, né? Ele faz a posição e a cabeça no chão e consegue então orar. Então, mas é obrigado a fazer isso? Não, mas ele achou, é assim, ele teria um contato maior, né? Quem sabe essa coisa da humildade dele, da sintonia com o universo, né? Então ele buscou ali. Então ele fala que são vícios, são hábitos, são exteriores, mas que ele tinha vindo para despertar o templo do coração, a fé viva no coração. Por isso ele repete o tempo todo: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus. E ele bate na porta esperando que a gente abra. E a gente vai abrindo devagarzinho, né? Às vezes a gente fala assim, oi! Né? Aí faz assim, oi! Né? Mas é isso que é bom, nós já estamos abrindo, né? Então, vamos seguir. Aí ele fala com ela, com a Joana: agradeça ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho. Ah, ele está chamando Cusa de bom trabalho, hein? Viu? Desde agora, quer dizer, te entregou uma tarefa difícil, vai ter que, né? Teu esposo não te compreende a alma sensível. Compreender-te-á, falta um R ali, um dia. Ah, olha, Jesus é leviano, quer dizer, ele ainda não tem senso de responsabilidade, ele vive de acordo com as vantagens de agora. Indiferente, coração não toca com nada não, malhar em ferro frio. Mas olha aqui, ó, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Agora ele fala ainda: servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Nem todo mundo é capaz de cumprir, não. Nós vamos entender isso agora. Ela era. Fala-me de teus receios. É claro que a gente nasce para vencer na situação que nos é dada. Mas muitas vezes nós escolhemos coisas pautadas no nosso interesse humano, material. E aí a gente não dá conta. E quando isso acontece, para não chegar às vezes a uma crueldade de ambas as partes, um mal maior, então às vezes não é possível, né, estarem juntos. Mas olha o que ele fala com ela. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Ela. Agora, cada um de nós que julgue a sua parte. Os sãos não precisam de médico. Ele está chamando Joana de médica. Ela tem potencial. É a missão dela. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos preparar o solo que produziu essas plantas espinhosas. Então, o trabalho com ele não é plantar, não é colher, plantar e colher, é trabalhar ainda a terra lá embaixo. E ele diz aqui, ó, essa terra que produziu planta espinhosa, planta envenenada, nossa senhora, o joio está aí, né? Mas a fim de cultivarmos nele mesmo, que ele é filho de Deus, ele é eterno, você encontra com ele de novo, vamos melhorar agora. A fim de cultivarmos nele mesmo, a videira maravilhosa do amor e da vida. Quer dizer, um dia ele vai brilhar. Então vamos agora, com a abordagem possível, né? Joana deixava entrever o brilho nos olhos. Ela estava compreendendo profundamente. Eu estou querendo dizer o que é a misericórdia de Jesus e o que é o nosso aprendizado de misericórdia. Eu não sei se fica bem assim. Jesus cita a parábola do bom samaritano e fala quem foi o próximo daquele que caiu.
Aí a resposta vem, foi aquele que ajudou. Mas é uma coisa simples o que o samaritano fez, né? É uma coisa que nós poderíamos fazer. Mas tem uma outra leitura no livro Coragem que mostra uma posição maior ainda do que seja a misericórdia naquela parábola. Porque a misericórdia vai ampliando, né? Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então o perdão, para nós, o entendimento do perdão é um exercício de misericórdia, né? A pessoa te ofendeu e tudo, é uma pessoa às vezes boa, mas é um pouco afoita, é um pouco brava, é um pouco, né, sem sensibilidade, mas é uma pessoa. Então é preciso entender que ele pode até falar, né? Olha, pode ter mais calma, fulano, né? Mas é preciso não guardar o rancor no coração. Talvez não dê nem para você andar de braço dado com aquela pessoa. Não é exigido isso. É exigido, é pedido para o nosso bem que a gente não fique com aquilo. Porque às vezes aquela pessoa se liberta, está lá na frente e a gente tem qualquer rancor. Problema da gente. O que você quer conservar no coração? Você tem um tacho para fazer doce. Você deixa ele lá com a água depositada, ele vai enferrujar ali. Né? Assim o nosso coração se enferruja com as coisas. Então é preciso perdoar, é preciso esquecer. Não é esquecer, não, você não vai esquecer, mas limpar aquela mágoa. No livro, qual que é o tempo de estudo? É até que horas? 8h30, já passou? Então, tem o livro de estudo do... Você pode tirar, Alan, por favor? Você tem que passar mais para frente? Não, né? Já passou o horário, né? Um outro momento, né? Então fica aí, tem um livro de estudo missionário, só para concluir, Missionário da Luz, que todo mundo conhece, Missionário da Luz é André Luiz, da série André Luiz, que a pessoa está com uma mágoa tão grande e ela vai tomar um passe. Ela tinha tido um problema com o marido, então o coração dela está doente, apertado, muito apertado. Agora, ele está apertado no que tange a matéria física. Na matéria espiritual, no perispírito da pessoa, na vibração dela, começa a dar uma mancha bem densa. Sabe, os pensamentos, nós temos o nosso pensamento mais contínuo, mas a nosso objetivo agora é adquirir o pensamento contínuo. Sim, nós já temos, fazemos raciocínios, fechamos projetos e tal, mas nós precisamos desenvolver agora o pensamento contínuo elevado, porque nós temos contínuo, mas é contínuo alto, contínuo ruim, contínuo alto. Então nós precisamos adquirir esse contínuo elevado, porque o pensamento contínuo elevado, ele emite fótons, ele emite luz. Não é fótons, eu não posso falar fótons. André Luiz chama, emite elementos radiantes. Daí que nós vemos as figuras de Jesus com aquela aura, né? É simbolizando o pensamento radiante, aura no coração, sentimento radiante. E esse elemento radiante é recolhido pela espiritualidade para trabalhar pessoas. E também as pessoas captam essas vibrações. Então é um trabalho com a luz. Porém, os pensamentos infelizes, inferiores, eles lançam elementos obscuros, pesados, densos, na psicosfera da Terra, na nossa psicosfera, na nossa casa, né? Em torno. Então nós temos que trabalhar essa mudança. O animal não tem pensamento contínuo, tem flechas assim, né? O ser humano veio desenvolvendo, desde o primata lá, a capacidade de pensar e de ter pensamentos contínuos, refletidos, com causa, consequência, e vai ampliando esse pensamento. Mas nós precisamos agora ter pensamentos contínuos elevados, porque nosso pensamento ainda flutua bom e ruim. E esse elemento radiante, não estando presente, pode a gente dar guarida a esse pensamento ruim, a esse sentimento ruim,
E aquela moça que foi procurar o passe e foi limpo aquele campo, foi retirada aquela mágoa que estava ali, que ela foi buscar uma ajuda, se ela não tirasse, poderia ampliar e gerar uma parada cardíaca, uma coisa qualquer nela. Então, hoje os médicos estão usando a expressão fez tal doença, porque mais ou menos já chega à conclusão que o tipo de pensar, o tipo de viver, na maioria das vezes, reflete também na nossa vida. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa casa linda, né? E a paciência de todo mundo, né? Da gente compartilhar esse estudo, que é assim que a gente aprende, é estudando, né? E buscando. E sugerir a leitura do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, uma lição que tem no livro Coragem, que vai falar daquele tema com uma visão tridimensional, assim, da parábola do bom samaritano. Livro Coragem, e chama Misericórdia, é o tema, né? E um grande abraço. Deixar ele tirar, né? Eu vou aproveitar a água fluida.